Estão em estúdio nesta edição do Meio-Dia Pedro Gonçalves, economista e convidado habitual da edição do Meio-Dia, e também Raul Vaz, diretor do ETV. Muito boa tarde aos dois, obrigada pela vossa presença aqui em estúdio. Pedro, depois deste corte da Moody's ao rating da República, é previsível que a seguir venha um corte ao rating da banca? Provavelmente, tem-se visto isto nas várias agências de rating, depois de cortarem a República, e normalmente há uma indissociável a banca e a maior parte das empresas do rating da República. São raríssimos os casos em que uma empresa está acima do rating da República. Quem diz a banca diz as restantes empresas. Sim, com exceção da EDP, se a memória não me atravessou, há mais nenhum caso em Portugal. É natural. Ontem sofreu um corte. Ontem sofreu um corte, mas ainda acima mantém-se acima da República. Portanto, sem ser... Mas porque a EDP tem mais 50% do seu negócio fora e tem sido essa a explicação, a banca deve acompanhar este movimento de downgrade pela Moody's, que é menos forte do que a S&P do que a Fitch. Impressional. Na Moody's ainda temos 3 notas acima do lixo, como se agora passou a traduzir, de junk bond, mas o movimento está aí e a incerteza está aí. Ou seja, mais dificuldades de financiamento? Penso que já mais difícil. Nós estamos numa situação dramática, as taxas são insustentáveis, nós nos leilões temos estado a ser apoiados pelo Banco Central Europeu e pelos bancos nacionais nos leilões. Mas isso pode acabar. Terá havido ontem uma reunião dos principais banqueiros em que terão decidido que vão deixar de comprar dívida pública. Eu não sei se houve reunião de banqueiros ou não, eu penso é que é fundamental. Os bancos têm que ter aqui, a meu ver, a primeira responsabilidade dos bancos não é com a República, é com os seus depositantes. Esse é o primeiro mandato de um banco, é honrar os compromissos dos seus depositantes. E não com a República. Mas é inevitável que a banca Agora, sofra natural, em consequência a banca dos cortes ao rating da República. Está a apoiar a República há muito tempo em termos de financiamento. E é natural que os principais bancos estejam no limite da sua capacidade, nem diria disponibilidade, capacidade de financiar a República, porque também eles estão com muita dificuldade, e com os ratings a descer, com muita dificuldade a ir ao mercado a obter financiamento. Raul, portanto, com ou sem reunião secreta da banca com o governador, o que é certo é que há cada vez mais vozes dissonantes do primeiro-ministro. Continua a dizer que Portugal não vai pedir ajuda externa, mas ainda ontem Carlos Santos Ferreira veio dizer que tem que haver uma ajuda intercalar. José Sócrates está cada vez mais isolado? Eu julgo que sim, é um Dom Quixote deste tempo e é evidente que teme-se que esta teimosia do primeiro-ministro não dê bom resultado. É evidente que estamos simultaneamente em período eleitoral, em campanha eleitoral, e, portanto, esta conjugação entre uma emergência económica e financeira e uma realidade política é um choque terrível. Mas porquê esta teimosia do ainda Primeiro-Ministro? É já uma campanha para as próximas legislativas? Com certeza, só faz sentido aí, independentemente da idiosincrasia do engenheiro José Sócrates, é evidente que em campanha eleitoral, liderando um partido de poder, José Sócrates traçou uma estratégia e vai persegui-la. E essa estratégia implica que ele não seja o responsável pela vinda da ajuda externa. Ele tem que, no mínimo, partilhar essa responsabilidade com alguém, ou seja, com o maior partido da oposição. E até com o Presidente da República. Eu lembro que a entrevista ontem do Primeiro-Ministro é uma entrevista também de ataque político, eu não diria pessoal, mas político, ao Presidente da República. Portanto, este caldo político é muito prejudicial para a economia. E é evidente que vamos ter, nós hoje vimos a Moody's, a manchete do Financial Times, a entrevista de Carlos Santos Ferreira, a dizer claramente que não se pode contar, o Governo não pode, a República não pode contar mais com a banca comercial. Vão-se seguir outras entrevistas de banqueiros ainda esta semana, que vão dizer certamente a mesma coisa. Há uma articulação perante o choque com a realidade e, portanto, eu acho que, ao contrário de Espanha, repare-se, a nossa peça dizia uma coisa que eu acho que é extraordinária e significativa. Nós estamos a pagar de juro a um ano, mesmo que a Espanha paga há 30. É um dado que eu, inclusive, não conhecia esse pormenor. Portanto, isto faz a diferença entre dois países onde tem havido algum juízo político, eu falo em Espanha, e tem havido pouco juízo político, eu falo em Portugal. O primeiro-ministro espanhol, José Luís Zapatero, que assumiu claramente o ónus político de um corte muito sério na economia espanhola, disse a semana passada que não vai candidatar-se. Isso faz toda a diferença, ou seja, a confiança do mercado
não só interno como externo, com aqueles que vão prosseguir a implementação das medidas de austeridade é fundamental. E eu acho que José Sócrates já perdeu essa oportunidade. Eu não sei se vai perder as eleições, não sou adivinha a esse ponto. É evidente que é muito difícil que Sócrates ganhe as eleições, não é impossível, porque a democracia é mesmo isso e ainda bem que é essa incerteza que faz da democracia o mais perfeito dos sistemas. Agora, é evidente que isto prejudica claramente, e é preciso dizê-lo com toda a clareza, esta indefinição em relação a qual é a solução política que vem depois de 5 de junho. E aí o papel do Presidente da República também vai ser fundamental. Agora, até lá, eu acho que, respondendo concretamente à tua pergunta, é evidente que não vejo possível que a gente saia desta sem um empréstimo intercalar, e aliás eu julgo que ele já esteja a ser construído, não só ao nível de alguns responsáveis políticos portugueses, como da própria Comissão Europeia. Raul, já vamos analisar mais em pormenor a entrevista também de ontem do Primeiro-Ministro. Pedro, sobre esta possibilidade de ajuda intercalar, que seria, segundo diz hoje a imprensa, sem intervenção do FMI. Mas já houve esta especulação, uma possível ajuda sem intervenção do FMI, pois veio de ser desmentida, que não era possível. Ainda há alguma confusão, ainda é um pouco dúbio, mesmo o facto do Tratado de Lisboa permitir esta ajuda de curto prazo, diz também que é mediante certas condições. Olhamos para a Grécia, olhamos para a Irlanda, esta ajuda foi com a intervenção do FMI. No fundo, poderá haver aqui uma luz ao fundo do túnel ou estamos a confiar demasiado na sorte? Eu acho que nós estamos... corroboro as palavras que foram aqui ditas, acho que nós estamos a arriscar demasiado. E acho que no atual cenário, nós corremos o risco de ter uma situação muito grave, que é não conseguir pagar salários, pensões na função pública, nas empresas públicas. O Metro do Porto ontem alertou sem incapacidade de pagar salários. E, portanto, podemos ter aqui um caldo social grande, e acho que as pessoas só vão perceber realmente a situação em que nós estamos quando não lhes pagarem o salário ou quando forem à Caixa Multibanco e não saírem notas. E o país está... Não estamos a exagerar, Pedro, sobre essa corrida aos bancos é muito perigosa, a retirar dinheiro, e eu julgo que poderá estar já a acontecer. Temos de ter noção que isto são equilíbrios, estamos num equilíbrio precário e que qualquer coisa pode acelerar uma situação muito mais grave do que a que temos. Pedro, e, portanto, se não temos não estamos a exagerar nessa possibilidade de bancarrota, mas também, para quem nos está a ouvir em casa, é importante não cairmos numa situação de pânico generalizado, também para não contribuir que as pessoas corram para a Caixa Multibanco e para os bancos tirar todo o dinheiro que têm depositado. Eu quando digo, eu penso que a questão dos bancos é muito diferente da questão do Estado. O Estado está com um problema de liquidez muito sério que não se passa nos bancos, ou pelo menos dos que eu conheço e do que tem vindo a público. Os bancos têm uma situação de liquidez muito mais forte do que o próprio Estado, e daí têm tentado a apoiar o Estado. Dizendo isto e pondo de lado qualquer possibilidade que eu veja do ponto de vista do sistema bancário, a minha preocupação é mais do Estado conseguir honrar compromissos de pagamento de pensões, vamos ter em junho pagamento de subsídio de férias. As necessidades do Estado são enormes, temos rollover da dívida, temos que a pagar. E, portanto, eu vejo com dificuldade não termos um empréstimo intercalar com FMI, sem FMI, se conseguimos manter o FMI nesta fase à parte... Mas há uma grande diferença, Pedro, em com FMI e sem FMI, porque se for com FMI, mas eu acho que a União Europeia, de austeridade acho que a Comissão Europeia nessa matéria vai ter, pode ter, ou poderá ter, isto é uma grande especulação, terá alguma, entre aspas, ainda compaixão por nós, quer dizer assim... Pronto, vocês são um líder credibilizado? Não é só um líder, é um país, não é? Vocês andam há não sei quanto tempo a brincar com isto, vão para eleições para resolver o assunto, está bem, lá foram para eleições, nós fazemos um empréstimo intercalar com a noção de que quem quer que saia desta coisa, e vai exigir provavelmente aos 3 grandes partidos, ou aos 2 grandes partidos, compromissos muito sérios dos seus líderes, que quem sair disto, nem que tenha que ser em união nacional, vocês vão ter que resolver o vosso problema depois desta história. Agora vou ter 2 meses para brincar à política, mas depois isto tem que se resolver, porque senão vocês estouram. Eu acho que isto vai estar sobre a mesa e espero que Portugal e os protagonistas políticos tenham a consciência da situação gravosa que nós podemos ter, que é não se conseguir aceder aos mercados. Se nós não conseguirmos aceder aos mercados, não só temos um default da dívida, como nós não temos hoje condições de viver sem apoio dos mercados, sem dinheiro externo. Raul, que José Sócrates vai a esta reunião? Que líder irá a esta reunião? O mesmo de sempre, teimoso, obstinado, a perseguir um objetivo político que o caracteriza como pessoa e como profissional da matéria, ou seja, Sócrates tem uma concepção... Em particular também Teixeira dos Santos, já que é uma reunião de ministros das Finanças. Embora Teixeira dos Santos tem tido, na minha opinião, aqui um comportamento muito surpreendente, quer dizer, o problema de Portugal, Sócrates tem agora a estratégia de dizer
tudo isto aconteceu nas últimas 2 semanas, quando a oposição não viabilizou a última revisão do PEC. É evidente que isto é difícil de acreditar. Qualquer pessoa de bom senso acha que é evidente que a não viabilização do PEC mostrou à superfície, claro, que o lixo que estava algo escondido, mas é evidente que isto ninguém, no seu perfeito juízo, acredita que isto aconteceu porque não se viabilizou o PEC. Este José Sócrates que vai à Europa agora, obviamente que é um José Sócrates diminuído na sua capacidade política, é um primeiro-ministro em gestão, ele próprio fará questão de dizer isso e, portanto, não pode fazer mais do que aquilo que o seu estatuto lhe permite, a não ser que, de facto, o choque com a realidade... E acha que haverá essa compaixão de que o Pedro falava? Acho que sim. Eu acho que, aliás, essa compaixão está negociada. Isto é como uma criança que em casa lhe dizem tens a última oportunidade, ou sobes a nota, ou mudas de colégio, ou deixas de estudar, ou qualquer coisa. Quer dizer, portanto, eu acho que é a última oportunidade para Portugal. Eu acho que os líderes políticos, a começar por José Sócrates, têm consciência disso, têm conhecimento e consciência disso. O líder da oposição, que poderá eventualmente vir a esfiar o governo, o Dr. Pedro Passos Coelho, tem clara consciência disso, naturalmente. E o Presidente da República, que obviamente podia ter feito mais alguma coisa, na minha opinião, não nos últimos meses, mas no último ano e meio, e não o fez, porque também pôs uma lógica de interesse político à frente da lógica do interesse nacional, mas o Presidente da República tem a noção de que depois de 5 de junho tem que se atravessar, arregaçar as mangas e meter a mão na massa, se for caso disso. Ou seja... Raul, vamos já de seguida olhar também para as notícias políticas, em particular a entrevista de ontem do ainda Primeiro-Ministro José Sócrates, que continua a recusar o pedido de ajuda